Boa tarde e bem-vindos ao encerramento da Flip 2014, com essa tradicional mesa livro de cabeceira. Tradicionalmente, convida autores da programação a ler aqueles livros que seriam levados para uma ilha deserta. Essa é uma mesa que é mediada pela Liz Calder, que é a presidente da Flip. Eu gostaria de agradecer a ela por essa festa. Foi ela e o Lui e muitos amigos que inseminaram um grupo pequeno de pessoas aqui em Paraty, em São Paulo, para fazer a Flip, da qual eu tenho orgulho de participar. Essa mesa tem o apoio da Tech Original Design e está sendo transmitida nos telões externos, pela internet, está sendo coberta pelas redes sociais. A gente vai ter, já estamos começando com um pouco de atraso e vamos nos demorar um pouco mais, porque ao final da sessão, o Davi Copenaua vem aqui falar com a gente. Ele pediu para fazer um pronunciamento. Então eu peço a vocês, por favor, enfim, não preciso pedir para que a gente ouça ele, né? Muito obrigado a todos e até o ano que vem. Boa tarde, muito obrigada a todos. Bem-vindo. Essa mesa é, para mim, o mais gostoso, mas é também mais triste, porque é a última mesa da Flip, livro de cabeceira. Vamos ouvir os quais livros esses 8 grandes autores levariam para uma ilha deserta. Primeiro é Andrew Solomon, multi-award winning. Escritor muitas vezes premiado, escritor, jornalista, ensaísta e um homem maravilhoso. E Andrew, por favor, nos diga qual foi a sua escolha. É um prazer estar aqui. Eu escolhi ler um poema de Elizabeth Bishop, uma poeta americana que viveu muitos anos no Brasil e que eu even Paraty, though sadly before there was a festival for her to participate in. I'll read you one of the poems that she wrote that's set in Nova Scotia, her other home. It's the poem, the final lines of which served as the epigraph to my novel. At the fish houses. Although it is a cold evening, down by one of the fish houses, an old man sits, netting his net in the gloaming, almost invisible, a dark purple brown, and his shuttle worn and polished. The air smells so strong of codfish it makes one's nose run and one's eyes water. Vejam. E os 5 armazéns têm telhados bem íngremes, com pranchas estreitas que vão até os depósitos da Comeeiras, por onde sobem e descem os carrinhos de mão. Tudo é prateado. A superfície pesada do mar, inchando aos poucos, como quem pensa em transbordar, é opaca, mas o prateado dos bancos, os covos de lagosta, os mastros espalhados por entre as pedras de bordas aguçadas, é de uma translucidez aparente, tal como os prédios pequenos e velhos com musgo verde esmeralda nas paredes voltadas para o mar. Os tanques de peixe são completamente cobertos com camadas de belas escamas de arenques. E os carrinhos de mão também ostentam cotas de malhas cremosas iridescentes, onde pululam moscas igualmente iridescentes. Na pequena elevação atrás dos prédios, em meio a um ou outro tufo de capim de um verde vivo, há um vetusto
cabrestante de madeira, rachado com 2 longos cabos descorados e umas manchas melancólicas, como sangue seco, deixados pelas ferragens enferrujadas. O velho aceita um Lucky Strike. Ele era um amigo do meu avô. Falamos sobre o declínio da população, e bacalhaus e arenques, enquanto ele aguarda chegar um barco de pesca de arenque. Ele tem lantejoulas no colete e no polegar. Ele raspou as escamas, o que há de mais belo, de uma infinidade de peixes com aquela velha faca preta, cuja lâmina, de tão gasta, já quase se acabou. À beira do mar, lá onde os barcos, na rampa comprida que desce até a água, troncos de árvores, finos e prateados, repousam na horizontal sobre as pedras cinzentas, rampa abaixo, com intervalos de 1,5 metro. Fria, escura, funda e absolutamente límpida. Elemento propício a nenhum mortal. Peixes e focas. Uma foca em particular. Eu via aqui todas as tardes. Ele me olhava, ela me olhava curiosa. Interessava-se por música. Tal como eu, acreditava na imersão total. E assim eu lhe cantava hinos batistas. Cantava também Castelo é forte, é o nosso Deus. Ele levantava na água e me encarava fixamente, balançando a cabeça de leve. Depois sumia e emergia de repente, quase no mesmo lugar. Mesmo que dando de ombros, como se soubesse que não devia fazer aquilo. Fria, escura e funda, e absolutamente límpida. A água límpida e cinzenta e gélida. Atrás de nós, erguem-se os pinheiros altos e dignos, azuladas, confundindo-se com as suas sombras, 1 milhão de árvores de Natal aguardam a chegada do Natal. A água parece suspensa, acima das pedras redondas, cinza ou cinza-azuladas. Já ouvi tantas vezes. O mar, o mesmo, balançando-se de leve, indiferente sobre as pedras, gélido e livre sobre as pedras, e então o mundo. Se você mergulhasse a mão, o pulso doeria imediatamente, os ossos começariam a doer e a mão a arder, como se a água fosse fogo transmudado, um fogo que arde nas pedras como uma chama cinza escura. Se você provasse, o sabor seria primeiro amargo, depois salgado, depois certamente queimaria a língua. É assim que imaginamos a verdade. Escura, salgada, límpida, movente, totalmente livre. Colhida na boca fria e dura do mundo, derivada dos peitos pétreos para sempre fluindo e colhida. Como nosso saber é histórico, fluida e fugidia. Beautiful. Agora, Eduardo Viveiros de Castro, the great Brazilian anthropologist, will give us his choice. O grande antropólogo brasileiro vai ler. Eu escolhi ler uma página de um sermão do Padre Antônio Vieira, que, como vocês sabem, foi o maior orador sacro que o Brasil já teve, talvez o maior orador sacro do barroco latino-americano, e que essa página vem do Sermão do Espírito Santo, um sermão no qual ele discorre sobre a dificuldade de converter os índios do Novo Mundo, os pagãos do Novo Mundo, que os jesuítas encontravam ao chegarem aqui. E contrasta essa dificuldade com o outro tipo de dificuldade que os jesuítas encontravam na Índia e na China. A página diz assim, eu lembro que o Antônio Vieira foi chamado
Fernando Pessoa, o imperador da língua portuguesa, isto é, o maior escritor de toda a língua portuguesa. O Vieira começa, ele diz assim: os que andastes pelo mundo e entrastes em casas de prazer de príncipes, veríeis naqueles quadros e naquelas ruas dos jardins 2 gêneros de estátuas muito diferentes, umas de mármore, outras de murta. A estátua de mármore custa muito a fazer, pela dureza e resistência da matéria. Mas, depois de feito uma vez, não é necessário que lhe ponham mais a mão. Sempre conserva e sustenta a mesma figura. A estátua de murta é mais fácil de formar, pela facilidade com que se dobram os ramos. Mas é necessário andar sempre reformando e trabalhando nela, para que se conserve. Se deixa o jardineiro de assistir, em 4 dias sai um ramo que lhe atravessa os olhos, sai um outro que lhe descompõe as orelhas, saem 2 que de 5 dedos lhe fazem 7, e o que pouco antes era um homem, já agora é uma confusão verde de murtas. Eis aqui a diferença que há entre umas nações e outras na doutrina da fé. Há umas nações naturalmente duras, tenazes e constantes, as quais dificultosamente recebem a fé e deixam os erros dos seus antepassados, resistem com as armas, duvidam com o entendimento, repugnam com a vontade, cerram-se, teimam, argumentam, replicam, dão grande trabalho até se renderem. Mas, uma vez rendidas, uma vez que receberam a fé, ficam nela firmes e constantes, como estátuas de mármore. Não é necessário trabalhar mais com elas. Há outras nações, pelo contrário, e estas são as do Brasil, que recebem tudo o que lhes ensinam com grande docilidade e facilidade, sem argumentar, sem replicar, sem duvidar, sem resistir. Mas são estátuas de murta, que, em levantando a mão e a tesoura o jardineiro, logo perdem a nova figura e tornam a abrupteza antiga e original, e a sermato como antes eram. É necessário que assista sempre a essas estátuas o mestre delas, uma vez que lhe corte o que vicejam os olhos, para que creiam no que não veem, outra vez para que lhes cerceiem o que vicejam as orelhas, para que não deem ouvido às fábulas de seus antepassados, outra vez que lhes decepe o que vicejam os pés, para que se abstenham das ações e costumes bárbaros da gentilidade. E só desta maneira, trabalhando sempre contra a natureza do tronco e o humor das raízes, se pode conservar nestas plantas rudes a forma não natural e a compostura dos ramos. Esse é o texto do Vieira. Não sei se é necessário explicar, o Vieira está levantando aí um tópico que se tornou célebre na literatura missionária e não missionária sobre o caráter dos índios brasileiros, a saber, o fato da sua inconstância, de que o problema deles não era uma outra fé, mas era a total indiferença à fé. Como diz o Vieira, a gente dessa terra, eu cito de novo, é a mais bruta, a mais ingrata, a mais inconstante, a mais avessa, a mais trabalhosa de ensinar de quantas há no mundo, diz ele. E diz ele, outros gentios, outros pagãos, são incrédulos até crer. Os Brasis, que era como se chamavam os índios brasileiros, os Brasis, ainda depois de crer, continuam incrédulos. Ou seja, esse tema, a ideia de que os índios têm uma inconstância essencial, passou a ser uma espécie de traço definidor do caráter ameríndio, consolidando-se como dos estereótipos do nosso imaginário, do imaginário nacional, a saber, o imaginário do índio mal convertido, mal converso, que a primeira oportunidade que tem, ele manda Deus, a enxada e as roupas ao diabo, e retorna feliz à selva, presa de uma espécie de atavismo incurável.
A inconstância é como se fosse uma espécie de constante na equação selvagem. E eu diria, para concluir, que é graças a isso que os índios continuam a salvo de seus salvadores. Muito obrigado. Obrigada, Eduardo. Agora, Edgar Queret, the voice of the new generation. Agora vamos ouvir a voz da nova geração de Israel. Nós temos muito prazer em tê-lo aqui conosco. Você vem de uma longa linha de grandes autores israelenses que estiveram na Flip. Amos Oz. E, por favor, a sua leitura. Bom, antes de mais nada, muito obrigada. Eu gosto do fato de que nós passamos o microfone. É o mais perto que eu chego de fumar um baseadinho aqui. É uma boa cerimônia essa de passar o microfone de mão em mão, tal qual um baseado. Bom, só para dizer uma coisa aqui, eu acho que se eu puder ir para uma ilha deserta, a última coisa que eu levaria comigo seria um livro, sabe? Eu preferia ter um pouco de bebida ou comida ou talvez um isqueiro. Mas quando eu tive que escolher um livro, eu, na verdade, escolhi Metamorfoses, de Kafka, em outras histórias. E há 10 dias, durante todo esse conflito em Gaza, eu estava trabalhando num artigo para a imprensa israelense, que acabou sendo publicado no New Yorker. E o meu vizinho de porta tentou me convencer a não publicar esse artigo, porque agora, em Israel, há um sentimento muito anti-esquerda. As pessoas estão sofrendo e não querem qualquer tipo de ambiguidade dentro já da retórica. Então, ele disse, você realmente é tão megalomaníaco que você acha que o seu artigo, as suas 2.000 palavras vão poder mudar alguma coisa? Você realmente acha que as pessoas vão ler e depois mudar e serem todos pacíficos e pacificadores? Você vai sofrer tanto com isso. Por quê? Ninguém realmente se importa com você ou com o que você escreve. O poder da palavra é superestimado. E, enfim, não há livros que possam impedir uma bala ou uma bomba. E aí, eu voltei a um livro que eu, na verdade, havia lido durante o meu serviço militar no Israel. Você tem que servir quando você é 18 por 3 anos em Israel. E quando eu estava lá, eu sempre senti que eu era o pior soldado no universo. E, enfim, alguém me deu um livro que eu acho que é um livro de ficção, mas baseado numa experiência real de uma pessoa que era um soldado ainda pior do que eu, e que foi Kurt Vonnegut, que é o Matadouro 5. E depois dessa conversa com meu vizinho, eu fiquei pensando direto num parágrafo que eu já li 30 anos antes, mas eu me lembrei muito vividamente, e eu acho que a introdução do livro, eu vou ler só um pedacinho pequeno do início, mas eu vou ler só esse primeiro parágrafo. Nesse parágrafo, o Kurt Vonnegut, que era um prisioneiro de guerra americano em Dresden, que foi uma cidade altamente bombardeada durante a guerra, e foi o ataque mais destrutivo. Mais gente morreu em Dresden do que na bomba atômica, imediatamente, em Hiroshima e Nagasaki. Então, ele teve essa sensação de que ele tinha que escrever um livro a esse respeito. E, na introdução, ele fala um pouco sobre o processo de escrever o livro. E esse parágrafo é assim. Ao longo dos anos, as pessoas que me conhecem sabiam do que eu estava trabalhando. Geralmente dizem que era um livro sobre Dresden. Eu disse que ao Harrison Starr, o cinegrafista, uma vez, e ele levantou as sobrancelhas e perguntou, é um livro anti-guerra? E eu falei, sim, eu acho que sim. O que eu digo para as pessoas quando eu ouço que eles estão, quando eu fico sabendo que eles estão escrevendo livros anti-guerras, ele fala assim, o que você diz? Por que você não escreve um livro contra geleiras? O que ele quis dizer? Ele quis dizer que sempre haverá guerras que eram tão fáceis quanto parar uma geleira. Eu
acredito nisso também. Eu acho que ao ler esse parágrafo me deu algum conforto de que ao longo dos anos você não pode impedir a guerra, mas você não pode parar com que as pessoas escrevam contra a guerra. Então eu acho que é assim que as coisas são. Então esse foi um parágrafo da introdução, nós não tivemos acesso a esse texto. Então agora sim, vamos ler o início da introdução desse livro. Tudo isso aconteceu, mais ou menos. As partes da guerra, pelo menos, são bem verdadeiras. Um cara que eu conhecia realmente foi morto em Dresden por pegar uma chaleira que não lhe pertencia. Outro cara que eu conhecia realmente ameaçou contratar assassinos profissionais para matar seus inimigos depois da guerra. E assim por diante. Eu mudei todos os nomes. Eu realmente voltei a Dresden com o dinheiro da Fundação Guggenheim em 1967. A cidade parecia muito com Dayton, Ohio, mas com mais espaço aberto do que Dayton. Deve haver toneladas de farinha de ossos humanos enterrados no solo. Eu voltei lá com um velho amigo, companheiro de guerras, Bernard V. O'Hara, e nós ficamos amigos com o motorista de táxi que nos levou ao matadouro, onde havíamos ficado presos durante a noite como prisioneiros de guerra. O nome dele era Gerhard Müller. Ele nos contou que ele foi um prisioneiro dos americanos por um tempo. Nós lhe perguntamos como era viver no comunismo. E ele disse que foi terrível no começo, porque todo mundo teve que trabalhar muito duro e porque não havia casa, comida e roupa para todos. Mas que as coisas estavam muito melhores agora. Ele tinha um apartamentinho agradável e sua filha estava recebendo uma excelente educação. Sua mãe havia morrido incinerado na tempestade de fogo de Dresden. Coisas da vida. No Natal, ele enviou a O'Hara um cartão que dizia o seguinte: desejo um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a você e a sua família, e também ao seu amigo. Eu espero que voltemos a nos encontrar num mundo de paz e liberdade, em meu táxi, se o acaso assim desejar. Eu gosto muito disso. Eu gostei muito disso, se o acaso quiser. Fernanda Torres dispensa apresentações, uma grande atriz e agora uma grande escritora. Eu pensei muitas coisas, né, que eu poderia ler, mas aí eu cheguei... esse livro aqui o Milor me deu de presente quando eu comecei a escrever crônicas para o jornal. E é um livro do Rubem Braga, que era muito amigo dele. E eu escolhi a crônica do Milor, que introduz esse livro. E como a Flip é sobre o Milor, aí vai. A última vez que vi Rubem Braga. Essa foi a última vez que vi Rubem Braga. Explico. Eu tenho um estúdio de trabalho no extremo da Praça General Gosório, em Ipanema. Rubem Braga mora num edifício no outro extremo. Meu estúdio é pequeno, uma cobertura composta apenas de uma sala de 100 metros quadrados, jardins, 8 quartos, 3 banheiros, instalações para criadagem e dependências de hóspedes. Já a cobertura do Rubem Braga, embora não seja também uma residência de luxo, além de instalações mais ou menos semelhantes às minhas, tem ainda um viveiro para 1.500 pássaros, entre os quais um sabiá-quincas raríssimo e uma águia do Nordeste única, horta, jardins e uma plantação de cana de dar inveja a Fidel Castro. Rubem tem mais um solário para as moças, uma pequena piscina, não chega a ser olímpica, mas o técnico Feola, de vez em quando, treina lá. E um playground para as crianças, onde ele prende todas as do vizinho quando estão enchendo. Depois de descritas as 2 moradias, com um fito modesto e visível de enfurecer o proletariado intelectual de Ipanema, passo ao histórico de minhas relações de vizinhança com Rubem Braga. Quando eu fui trabalhar no extremo da praça, ele já morava no outro. Ipanema era aprazível, tinha um gabarito de 4 andares, 6 com pilotis e coberturas,
E os edifícios do Rubem e o meu, por sua localização especial, eram dos poucos mais elevados. Do meu, eu avistava Ipanema e o mundo, inclusive a Lagoa Rodrigo de Freitas, o mar, o Corcovado e o Pão de Açúcar, e, um pouco mais longe, Paris e Nova York. O Rubem, do seu, dominava urbe et orbe e, mais importante do que tudo, me via. Todas as manhãs nos saudávamos efusivamente. A distância não permitia a troca de palavras, mas trocávamos sinais semafóricos nos quais, diga-se de passagem, Rubem é mestre. Bom dia, sinalizava eu com esforço, já que meu semaforismo é fraco. Bom dia, meu caro colega de praça e de madrugar, respondia Rubem, muito mais ágil nos braços do que na glote e na epiglote. E assim permanecemos anos, trocando cumprimentos fraternais e constantes. Mas o que é bom, dura pouco. Como dizia o outro, e veio o governo Carlos Lacerda, que aprovou a ideia de mudar o gabarito de Ipanema, transformando o bairro numa favela igual a Copacabana. O resultado está aí. A exploração imobiliária, liderada por todas as cobiças e todas as monstruosidades arquitetônicas, começou a rodear o edifício de Rubem Braga com massas gigantescas de concreto e aço, construções as mais estranhas, sem ar nem luz. Atentados que ninguém parece ver e contra os quais, aparentemente, ninguém pode. E, pouco a pouco, Rubem Braga foi desaparecendo da minha vista, tragado pela Nova York, oculto pela Canadá, emparedado pela Serguém, sepultado pela Gomes de Almeida Fernandes. Depois de batida essa foto, os operários começaram a levantar mais um andar do edifício que aparece em segundo plano, e essa foi a última vez que vi Rubem Braga. Obrigada, Fernanda. Agora, Graciela Machowski, a grande argentinian jornalista and biographer of Jacques. A grande biógrafa de Jacques. Muito obrigada. Eu vou ler do meu e-book aqui um pouco de contexto. O trecho que eu vou ler é da Condição Humana de André Malraux. O romance relata um massacre durante a Guerra Civil na China, no final dos anos 20. O exército de Chiang Kai-shek tomou Xangai, ocupou Xangai e está executando os operários e sindicalistas do Partido Comunista. E neste trecho, os comunistas derrotados estão esperando ser levados à morte, de serem queimados vivos. E o Katov, que é um jornalista russo, tem uma pílula de cianureto que pode levá-los à morte, mas em vez de dar a outros dois colegas que estão com ele e que têm muito medo, eu li este trecho quando eu tinha 25 anos, na antessala do dentista que ia arrancar dois dentes do siso, e enquanto eu lia, eu me perguntava quem que eu conheço entregaria o cianureto em vez de tomá-lo. E pensei ainda algo mais assustador, se eu entregaria esse comprimido ou não. E num esforço de honestidade, eu achei que não, que eu própria tomaria o comprimido, e essa consciência terrível sobre mim mesmo me atormenta até hoje. E é isso que eu queria ler hoje. Este livro foi escrito em francês e eu vou ler a tradução para o espanhol. Os soldados vinham lançar na multidão 2 prisioneiros que não podiam se levantar.
Por certo que ser queimado vivo dava direito a honras especiais, embora limitadas. Transportados numa única maca, um em cima do outro, ou quase, foram despejados à esquerda de Katov. Kio, morto, estava deitado à sua direita. No espaço vazio que os separava dos que não estavam condenados à morte, os soldados acocorocaram-se junto da lanterna. Pouco a pouco, cabeças e olhares recaíram na noite e não regressaram senão raramente a luz que, ao fundo da sala, marcava o lugar dos condenados. Kato, depois da morte de Kio, que agonizara 1 minuto, se tanto, sentia-se mergulhado numa solidão tanto mais forte e dolorosa quanto estava rodeado pelos seus. O chinês que fora preciso transportar para matarem, sacudido por uma crise de nervos, obcecava-o. Contudo, encontrava naquele abandono total uma sensação de descanso, como se há alguns anos esperasse aquilo. Repouso reencontrado nos piores instantes da vida. Onde lera ele, não eram as descobertas, mas os sofrimentos dos exploradores que eu invejava, que me atraíam. Como para responder ao seu pensamento, pela terceira vez, o apito longínquo chegou até a sala. Os 2 vizinhos da esquerda estremeceram, chineses muito novos. Um era Swan, que ele não conhecia senão porque tinha combatido com ele no posto. O segundo era desconhecido, não era Pei. Por que não estavam com os outros? Organização de grupos de combate? Perguntou ele. Atentado contra Chiang Kai-shek? Respondeu Swan. Com Chen? Não, ele quis deitar a bomba dele sozinho. Chan não estava no carro, eu esperava um pouco mais adiante. Fui apanhado com a bomba. A voz que lhe respondia era tão estrangulada que Katov olhou atentamente os 2 rostos. Os jovens choravam sem um soluço. Pouco se faz com as palavras, pensou Katov. Swan quis mexer o ombro e fez uma careta de dor. Estava também ferido no braço. Queimado, disse ele, ser queimado vivo. Os olhos também, os olhos, você compreende? O companheiro soluçava agora. Pode acontecer por acidente, disse Katov. Parecia que falassem, não um com o outro, mas uma terceira pessoa invisível. Não é a mesma coisa. Não, é menos natural. Os olhos também, repetia sua voz baixa, os olhos também. E cada um dos dedos, a barriga. Cala-te, disse o outro com voz de surdo. Queria gritar, mas não podia. Crispou as mãos muito perto das feridas de Swan, cujos músculos se contraíram. A dignidade humana, murmurou Katov, que pensava na entrevista de Kio com Cohen. Nenhum dos condenados falava. Para lá da lanterna, agora na sombra completa, sempre o rumor dos ferimentos. Aproximou-se mais de Swan e do companheiro. Um dos guardas contava aos outros uma história. Com as cabeças juntas, postaram-se entre a lanterna e os condenados. Estes não se viam sequer, apesar do rumor, apesar de todos esses homens que tinham combatido com ele. Katov estava só entre o corpo do seu amigo morto e dos seus 2 colegas aterrados, só entre a parede e o silvo perdido na noite. Mas um homem podia ser mais forte do que essa solidão e até mesmo, talvez, como um silvo atroz. O medo lutava contra ele na mais terrível tentação da sua vida. Abriu, por sua vez, a fivela do cinto. Finalmente disse... Olha, disse ele muito voz baixo, Swan, põe a tua mão no meu peito e agarra quando eu lhe tocar. Vou lhes dar o cianeto. Chega exatamente só para 2. Renunciar a tudo, menos a dizer que só tinha para 2. Deitado de lado, partiu o cianeto em 2, ao meio. Os guardas tapavam a luz que nos rodeava de uma auréola indecisa. Não se mexeriam? Impossível ver, fosse o que fosse. Esta oferta de mais que a vida fazia a Katov a mão quente que repousava nele. Nem sequer os corpos, nem sequer as vozes. A mão crispou-se como um animal, separou-se dele imediatamente. Esperou com o corpo estendido e, de repente, ouviu uma das vozes. Perdeu-se, caiu. Voz um pouco alterada pela angústia, como se uma catástrofe assim, tão decisiva, tão trágica, não fosse possível, como se tudo tivesse de ser remediado. Para Katov era também impossível. Uma cólera sem limites subia nele, mas recaiu combatida por essa impossibilidade. Até agora, ter dado aquilo para que aquele Palermo perdesse. Quando? Perguntou. À frente do seu corpo. Não pude segurar. Quando o Swan me passou, também estou ferido na mão. Deixou cair os 2, disse Swan. Pela certa procuravam entre ambos. Procuravam depois entre Katov e Swan, sobre quem o outro estava quase deitado. Por Katov, sem ver nada, sentia muito perto de si a massa dos 2 corpos. Ele próprio procurava, tentando vencer o nervosismo, pousar a mão esplanada de 10 em 10 centímetros por todos os lados onde podia alcançar. As mãos deles
esfregavam a sua e, de repente, uma das duas agarrou-a, apertou-a e segurou-a. Se não encontrarmos nada, disse uma das vozes. Katov igualmente apertava a mão à beira das lágrimas, tomado por aquela fraternidade sem rosto, quase sem autêntica voz. Todos os sussurros se parecem, que lhe entregava na escuridão contra a maior doação que podia ter feito na vida e feito em vão. Embora Swan continuasse a procurar, as duas mãos permaneciam juntas. O aperto tornou-se, de repente, em crispação. Cá está, ó ressurreição. Mas você tem certeza de que não vai se destruir? Se destruiu pelo chão. Reconheceu as formas, as devolveu. Apertou a mão com mais força que procurava a sua e esperou, tremendo e com os dentes batendo. Tomara que não tenha se estragado, apesar do papel de prata. A mão recuperou a sua e, como se tivesse comunicado com um corpo perdido na escuridão, entendeu que ele se relaxava. Quase ao mesmo tempo, o outro, um grito afogado a quem ninguém prestou atenção. Katov se sentiu abandonado. Virou-se e esperou. O tremor não parava. Obrigada, Gabriel. Graciela. Agora, I think our first writer from Switzerland. Temos aqui o nosso primeiro autor da Suíça, autor do grande livro, delicioso de ler, A Verdade sobre o Caso Henri Quebert. Me pediram para escolher um livro para essa mesa. Em primeiro lugar, eu achei que eu fiquei pensando, eu achei que eu deveria escolher meu próprio livro para poder vender e que eu seria ia ser um best-seller. Depois eu pensei que eu devia escolher um livro que eu recomendasse para todo mundo que me pede dicas de como ser um escritor. E eu, com frequência, respondo que um dos livros que me ajudou a entender a densidade de um livro foi De Ratos e Homens. Então, eu vou ler um trecho em inglês. Lenny olhou tímido. Jorge, o que é? Para onde é que a gente vai? O homem pequeno puxou a aba do chapéu e olhou para Lenny com o senho franzido. Então, já esqueceu? Tenho que te dizer de novo? Puxa, você é um perfeito idiota. Eu esqueci. Ai, fiz tudo para não esquecer. Juro por Deus. Tá bem, eu te digo de novo. Não tenho nada para fazer. Posso até passar os meus dias te dizendo as coisas, depois você esquece, e aí eu te digo tudo de novo. Eu fiz tudo mesmo, disse Lenny, mas não adiantou nada. Mas eu lembrei dos coelhos, Jorge. Que se danem os coelhos, você só lembra deles. Tá bem, agora escuta. Dessa vez você tem que lembrar para não meter a gente em confusão. Lembra quando sentou naquela sarjeta da Howard Street e ficou olhando o quadro negro? O rosto de Lenny abriu-se num grande sorriso. Ora, Jorge, claro que eu me lembro daquilo. Mas o que a gente fez depois? Lembro de algumas garotas que chegaram e você disse... Ai, que se dane o que eu disse. Você lembra? A gente foi na casa de Murray e Reddy e eles deram pra gente cartões de trabalho e passagens de ônibus. Ah, Jorge, claro, agora eu me lembro. Enfiou rapidamente as mãos nos bolsos do casaco. George, eu não estou com o meu. Acho que perdi. Olhou para o chão com desespero. Você não ficou com ele, seu maluco? Eu fiquei com os dois. Acha que eu ia deixar o cartão de trabalho com você? Lenny arreganhou os dentes num sorriso de alívio. Eu achei que eu tinha botado ele no meu bolso. Enfiou a mão no bolso de novo. George encarou astutamente. O que você tirou do bolso? Não tenho nada no bolso, disse Lenny, esperto. Eu sei que não tem, está na sua mão. O que você pegou e escondeu? Não peguei nada, Jorge, verdade. Me dá isso aqui. Lenny afastou de Jorge a mão fechada. É só um ratinho, Jorge. Um rato? Um rato vivo? Aham. Só um rato morto, Jorge. Eu não matei, juro, ele já estava morto. Eu encontrei ele morto. Me dá aqui. Ah, Jorge, deixa eu ficar com ele. Me dá aqui.
A mão fechada de Lene obedeceu, vagarosa. Jorge pegou o rato e atirou-o por cima da água para as moitas do outro lado. Mas para que você quer um rato morto? Ora, para ir alisando ele com o meu dedão enquanto a gente vai andando. Você não vai alisar rato nenhum enquanto estiver andando comigo. Lembra para onde estamos indo agora? Lene parecia surpreso, então embaraçado, escondeu o rosto entre os joelhos. Esqueci de novo. Ai, Cristo, disse Jorge resignado. Tá bem, escuta, a gente vai trabalhar numa fazenda igual a que a gente deixou no norte. No norte? A de Weed. Ah, sim, me lembro. A fazenda para onde a gente está indo fica a uns 400 metros adiante. Vamos entrar e procurar o patrão. Agora, escuta bem. Eu vou dar para ele os cartões de trabalho, mas você não vai dizer uma palavra. Fica lá e não diz nada. Se ele descobrir o patife maluco que você é, a gente não vai conseguir o emprego. Mas se ele te ver trabalhando antes de te ouvir falar, aí a gente está feito, entendeu? Claro, Jorge, claro que entendi. Tá bem, quando a gente for ver o patrão, o que você vai fazer? Lene refletiu. Seu rosto ficou tenso. Eu não vou abrir a boca, vou ficar quieto. Isso, rapaz, muito bem. Repete 2 ou 3 vezes para não esquecer. Lene murmurou suavemente para si mesmo. Não vou abrir a boca, não vou abrir a boca, não vou abrir a boca. Isso, disse Jorge. E também não vai fazer as coisas ruins que fez em Weed. Thank you very much, Joel. Muito obrigado. Mexico's greatest living writer. Here we go. Agora, João Vilouro. No caso concreto de que eu estivesse numa ilha deserta, certamente eu não queria ter uma grande obra literária, e sim um livro de autoajuda para me isolar da ilha deserta, ou sair da ilha deserta, mas aceitando o desafio simbólico de escolher um livro que tem essa condição única, pensei em onde há um trecho em que o mundo inteiro se transforma numa ilha deserta. Me refiro a Lolita, de Vladimir Nabokov, uma história sobre uma pessoa desprezível que ama profundamente a quem não deve amar. É uma história onde condenamos os atos da personagem e, ao mesmo tempo, o perdoamos, o entendemos, o exoneramos por amar da maneira como ele ama. Trata-se de um livro excepcional e eu vou ler 3 parágrafos que resumem o destino do narrador da história. No primeiro, confessa o seu assassinato por ciúmes do Quilly, que roubou a sua adorada Lolita. No segundo, o prendem. E no terceiro é onde ocorre esta sensação de que todo mundo se transforma num vazio. Ouve o barulho de umas crianças e percebe que nestas vozes não está a de Lolita. O mundo se transformou num lugar sem ela. A solidão de alguém que perdeu um amado transforma o mundo numa ilha deserta. Há 2 relações estranhas no romance com o meu país, o México. A primeira delas é que Lolita foi concebida na lua de mel que os seus pais tiveram em Veracruz, no México, e por isso se chama Lolita. E por isso a casa onde ela vai morar, Humber, onde ele aluga um quarto, está cheio de recordações do México. Tem os chapéus e mantas mexicanas. E a outra é que quando o Humbert, numa espécie de sedução e sequestro, leva a Lolita para diferentes lugares dos Estados Unidos, ele se aproxima da fronteira mexicana e decide não atravessá-la. Sabe que se o fizer, provavelmente ele não vai poder parar, mas lhe parece muito perigoso chegar ao meu país. Eu vou ler em espanhol, Christopher vai fazê-lo no original em inglês e Alicia em português, os tradutores que tanto nos ajudaram. E eu quis também que vocês ouvissem a versão desta história
na língua que Lolita nunca ouviu, mas que a rodeou quando foi concebida no México. O que segue é um pouco mais vulgar e insulso. Descia o encosta lentamente e me encontrei andando de maneira indolente na direção oposta a Parkington. Deixaram o impermeável no boudoir e o camaradinha no banheiro. Não era uma casa onde eu teria gostado de morar. Perguntei-me ansiosamente se algum cirurgião de gênio não poderia alterar sua carreira e talvez todo o destino da espécie humana, ressuscitando o acolchoado quilt, claro-oscuro. Não me importava, de modo geral, desejava esquecer toda aquela história. E quando soube que ele morrera, a única satisfação que a notícia me deu foi o alívio de saber que não precisava de acompanhar mentalmente durante meses uma dolorosa e repugnante convalescença, interrompida por toda espécie de operações e recaídas, e talvez até uma visita da sua parte e dificuldade da minha em racionalizá-lo como não sendo um fantasma. É estranho que o sentido do tato, tão infinitamente menos valioso para os homens do que o da vista, se torne, em certos momentos críticos, no nosso principal, se não o único, meio de acesso à realidade. Sentia-me todo coberto de quilting, da sensação daquela refrega antes da sangueira. A estrada estendia-se por campo aberto e acudiu-me a ideia, não como protesto, não como símbolo ou algo parecido, mas apenas como uma experiência nova que, tendo desrespeitado todas as leis da humanidade, também podia desrespeitar as leis do trânsito. Por isso, desviei-me para o lado esquerdo da estrada, analisei a sensação e isso me causava e gostei. Era uma fusão diafragmal com elementos de difusa tactibilidade, tudo isso realçado pelo pensamento de que não podia haver nada mais próximo da eliminação das leis físicas fundamentais do que conduzir deliberadamente pelo lado errado da estrada. De certo modo, tratava-se de um prurido muito espiritual, suavemente, sonhoramente, sem exceder os 35 km por hora. Viajei por aquele lado estranho. O trânsito era pouco. Os automóveis que de vez em quando se cruzavam comigo pelo lado que lhes abandonara buzinavam brutalmente. Os que vinham na minha direção hesitavam, desviaram-se bruscamente e gritavam de medo. Foi como um gole de Borgonha proibido. Entretanto, surgiam complicações. Estava a ser seguido e escoltado. De súbito, à minha frente, vi 2 carros colocaram-se da minha maneira que me bloqueavam por completa passagem. Com um movimento engraçado, saí da estrada e, depois de 2 ou 3 grandes solavancos, subi por uma encosta revolta entre vacas surpreendidas e parei suavemente embalado. Pareceu-me uma espécie de atenciosa síntese hegeliana unindo 2 mulheres mortas. Em breve me tirariam do carro. Adeus, Melmoth. Muito obrigado, velho amigo. Senti-me ansioso por me render a tantas mãos, sem nada fazer para cooperar enquanto eles me transportavam, descontraído, confortável, entregando-me preguiçosamente como um doente e encontrando um estranho gozo da polícia e dos enfermeiros, e enquanto esperava que se jogassem em mim, na encosta, evoquei um último espelhismo de maravilha e desespero. Um dia, pouco depois do desaparecimento de Lolita, um ataque de abominável náusea obrigou-me a parar no fantasma de uma velha estrada da montanha que ora acompanhava, ora atravessava uma autoestrada novinha, com a sua população de ásteres a banhar-se no calor desprendido de uma tarde azul pálida de fim de verão. Depois de quase me virar do avesso a tossir, descansei um bocado num rochedo e, a seguir, pensando que o ar suave me poderia fazer bem, dei alguns passos na direção do parapeito baixo de pedra do lado da estrada que dava para um precipício. Aqui, pequenos gafanhotos saltavam de ervas secas. Uma nuvem muito mais leve abriu os braços e aproximava de outro um pouco mais substancial. Ouvia os sons que subiam como vapor de uma pequena cidade mineira que se estendia aos meus pés num recesso do vale. Conseguia-se distinguir a geometria das ruas entre quarteirões de
telhados encarnados e cinzentos, e tufos verdes de árvores, e um regato serpenteante, e o brilho, como de minério, da lixeira da cidade, e para lá dela, estradas atravessando a indisciplinada manta de retalhos de campos escuros e claros, e atrás de tudo isso, grandes montanhas arborizadas. Mas ainda mais viva do que essas cores que rejubilavam calmamente, pois há cores e tonalidades que parecem gostar de boa companhia, mais vivas e sonhadores ao ouvido do que o olhar, era aquela vaporosa vibração de sons acumulados que não cessavam um momento. Na sua subida para a plataforma de granito, onde me encontrava a limpar a boca suja, não tardei a compreender que todos esses sons eram da mesma natureza, que eram os únicos sons provenientes da cidade transparente, onde as mulheres estavam em casa e os homens a trabalhar. Leitor, o que eu ouvi era a melodia das crianças a brincar, nada mais do que isso. E tão límpido era o ar no conjunto desse vapor de vozes reunidas, majestuosas e insignificantes, longínquas e magicamente próximas, francas e divinamente enigmáticas. Nesse conjunto conseguia se ouvir de vez em quando como um que liberta um jorro de riso vibrante, quase articulado, ou o bater de um bastão de basquetebol ou o fragor de um comboio a brincar, mas a distância era tão grande que o olhar não lograva distinguir qualquer movimento nas ruas claramente delineadas. Fiquei a ouvir essa vibração musical na minha encosta altaneira, esses ecos de gritos isolados, com uma espécie de murmúrio afetado a servir de fundo, e de repente compreendi que o tormento dolorosamente pungente não era a ausência de Lolita ao meu lado, e sim a ausência da sua voz naquela harmonia. Obrigada. Obrigada, João. Agora a grande Marcelo Rubens Paiva. Obrigado. Boa tarde. Eu vou ler um livro que foi um engano que eu cometi, porque eu tinha entendido que eu tinha que ler um livro em inglês, mas não era. Eu tinha que ler um livro em que se traduziriam, que queriam traduzir para o inglês. E eu, na hora, olhei na estante e pedi um livro. Grande Gatsby, do Fitzgerald. E depois eu percebi que, depois de todos os livros que foram lidos, eu falei, nossa, eu queria ter lido Lolita, não, eu queria ter lido Milor, o Rubem Braga, não sei se é o livro da minha cabeceira, mas acho que é o livro que eu mais li, então talvez seja um livro que mais me move. É um livro escrito nos anos 20, um pouco antes da queda da Bolsa de Nova York, onde havia a euforia do novo capitalismo que estava nascendo graças à Revolução Industrial, especialmente americana, e que fala muito de algo que hoje nós vivemos no Brasil, que é essa sociedade consumista e de aparências, e em que as pessoas buscam a riqueza para tentar, através da riqueza, conquistar amizade, conquistar amor, conquistar projeção social. E o Gatsby é um personagem que ele, apesar de ter muito dinheiro, de todas as noites fazer festas magníficas na sua casa, de pessoas que ele nem conhecia direito, acaba morrendo e em seu velório não aparece ninguém, apenas o seu pai, que é um homem pobre do interior dos Estados Unidos. E ele faz tudo isso. Acho que a maioria, muitas pessoas aqui viram os filmes, né, das adaptações do Grande Gatsby. Ele foi adaptado 4 vezes para o cinema. Uma mais recentemente com Leonardo DiCaprio fazendo Gatsby, que, aliás, são adaptações muito fiéis ao livro. E ele faz tudo isso também porque do outro lado da Bahia, de onde ele mora, está um grande amor que, por um mal-entendido, acabou sendo desfeito. Então ele praticamente tenta, através dessa casa, dessas festas,
seduzir de volta esse amor, que é a única pessoa que não vai às festas dele. São festas feitas em West Egg, que é um bairro de casas de gente, do pessoal rico da região de Nova York. E o livro é narrado por um jovem que está num período sabático da vida e aluga um casebre ao lado e vê aquela casa gigante e passa a acompanhar esse período da vida do Gatsby de grandes festas e de grande exuberância consumista. Eu vou ler 2 trechos, do começo e do fim do livro. Já era verão profundo nos telhados das casas e nos pátios das garagens da beira da estrada, onde novas e vermelhas bombas de gasolina se erguiam no meio de poças de luz. E quando cheguei à minha propriedade em West Egg, meti o carro debaixo do abrigo e sentei-me um momento sobre um aparador de grama abandonado no pátio. O vento cessara, deixando uma noite rumorosa e clara, com asas a adejar nas árvores e um som persistente de órgão, como se os pulmões da terra enchessem as rãs de vida. A silhueta de um automóvel em movimento ondulou através do luar e, volvendo a cabeça para observá-lo, vi que eu não estava só. A 50 pés de distância, um vulto surgira das sombras da mansão do meu vizinho e estava parado, as mãos nos bolsos, a admirar o pontilhar prateado das estrelas. Havia em seus movimentos tranquilos e na posição segura com que firmara os pés no gramado, algo que sugeria estar ali o próprio Sr. Gatsby, que saíra de casa a fim de constatar qual o quinhão que lhe cabia de nosso céu local. Resolvi chamá-lo. Miss Baker referia-se a ele durante o jantar, e isso serviria como uma apresentação, mas não o chamei, pois que ele subitamente me deu a impressão de que se sentia contente de estar sozinho. Estendeu os braços de uma maneira curiosa em direção à água escura e, apesar de me encontrar bastante distante dele, poderia jurar que ele se achava trêmulo. Involuntariamente, olhei em direção ao mar e não distingui coisa alguma, exceto uma única luz verde, minúscula e distante, que bem poderia ser a extremidade de um ancoradouro. Quando tornei a olhar para Gatsby, ele havia desaparecido. E eu esqueci de falar que essa é a tradução do Breno Silveira. E quem está ouvindo em inglês está ouvindo o original. Aí eu vou para o final. O Gatsby é assassinado por o dono de um posto de gasolina que achava que ele tinha um caso, que ele tinha atropelado a mulher dele. E nesse enterro, nessa mesma mansão, ninguém vai visitá-lo. Ninguém vai ao seu funeral. Esse continua sendo narrado por este vizinho, este jovem. Quando parti, a casa de Gatsby ainda se encontrava desocupada e o relvado de seu jardim estava tão crescido quanto o meu. Um dos motoristas de táxi da cidade jamais passava com um passageiro sem que lá parasse um minuto e indicasse a casa. Talvez fosse o chofer que conduzira Daisy e Gatsby a East Egg na noite do acidente. E é provável que tivesse arquitetado por sua conta uma história acerca do caso. Eu não queria ouvi-la e o evitei ao descer do trem.
Passava minhas noites de sábado em Nova York, porque aquelas festas cintilantes, deslumbrantes, permaneciam tão vívidas em minha memória que eu ainda podia ouvir a música e os risos vagos e incessantes que vinham de seu jardim, bem como o ruído dos automóveis que subiam e desciam pelas alamedas laterais. Uma noite ouvi que lá chegou um carro de verdade e vi que suas luzes se detiveram junto da entrada principal, mas não procurei investigar. Talvez fosse algum derradeiro conviva que tivesse estado perdido nos confins da terra e não soubesse ainda que a festa já havia terminado. Na última noite, despachada já a minha mala e vendido meu carro ao dono da mercearia, aproximei-me e lancei um último olhar àquela imensa, incoerente e frustrada casa. Num alvo dos degraus, uma palavra obscena rabiscada por algum menino com um pedaço de tijolo destacava-se claramente ao luar. Apaguei-a, esfregando os sapatos sobre o mármore. Depois dirigi-me à praia e me estendi sobre a areia. Quase todos os grandes estabelecimentos já estavam fechados e dificilmente se avistava qualquer luz, exceto o brilho impreciso, móvel, de um ferry boat que a cruzar o estreito. E à medida que a lua se erguia, as casas desnecessárias começaram a dissipar-se, até que, pouco a pouco, me pus a pensar na velha ilha que ali florescera em outros tempos, ante os olhos de marinheiros holandeses. Um seio fresco, verde do Novo Mundo, suas árvores extintas, as grandes árvores que cederam lugar à casa de Gatsby, tinham servido de motivo sussurrante ao último e ao maior de todos os sonhos americanos, sonhos humanos, ato falho, né? Sonhos humanos. Durante um breve momento de encantamento, o homem deve ter ficado com a respiração em suspenso, em presença deste continente compelido a uma contemplação estética que ele não compreendia nem desejava. Face a face, pela última vez na história, a algo proporcional na sua capacidade de espanto. E enquanto lá me achava a meditar sobre o velho desconhecido mundo, lembrei-me de surpresa de Gatsby ao divisar pela primeira vez a luz verde existente na extremidade do ancoradouro de Daisy. Ele viera de longe até aquele relvado azul, e seu sonho deve ter-lhe parecido tão próximo que dificilmente poderia deixar de alcançá-lo. Não sabia que seu sonho já havia ficado para trás, perdido em algum lugar na vasta obscuridade que se estendia para além da cidade, onde as escuras campinas da República se estendiam sobre a noite. Gatsby acreditou na luz verde, no orgiástico futuro que, ano após ano, se afastava de nós. Esse futuro nos iludira, mas não importava. Amanhã correremos mais depressa, estenderemos mais os braços. E uma bela manhã, e assim prosseguimos botes contra a correnteza, impelidos incessantemente para o passado. Scott Fitzgerald. Obrigada, Marcelo. E obrigada a todos. Obrigado aos autores pela leitura. Eu peço que permaneçam em suas cadeiras, porque nós vamos ouvir, o Davi vai entrar logo mais. Eu queria apenas dizer que entre os grandes autores que a gente perdeu esse ano também estava o Eduardo Coutinho, que esteve na Flip no ano passado e morreu tragicamente em janeiro. Fizemos uma homenagem a ele na oficina literária.
E gostaria de agradecer também ao Ivan Fernandes, a Wanda Rubino e a Paula, que é a irmã do Ivan, pela abertura e pela generosidade com que eles se juntaram a nós nessa homenagem. Muito obrigado à família do Milor. E eu gostaria de chamar ao palco, então, o Davi Copenau, por favor. Davi. Fica à vontade. Você prefere ficar de pé ou sentado? Prefere ficar de pé ou sentado? Então... Bem, na boa, uma que está aqui. Uma boa tarde a todos. Então, eu vou falar um pouco. Vou falar um pouco que eu queria colocar cada pensamento de vocês, seus corações. Aqui tem muita gente misturado, brasileiro, estrangeiro, carioca, paulista, todo o país estão aqui. Então, eu queria dar uma mensagem para todos vocês sobre a ameaça com o meu povo Yanomami e junto comigo. Então, eu estou muito preocupado com o meu povo Yanomami, junto comigo que estão indigendo os fazendeiros, garimpeiros, que tem muito dinheiro. O fazendeiro tem muito dinheiro para matar um índio. Eu não queria, mas eu não quero repetir como aconteceu 40 anos passados. Eu estou lembrando o meu amigo, o Chico Mendes. Eu sou uma colega Chico Mendes. O meu amigo já morreu. Os fazendeiros já mataram ele. Os garimpeiros políticos já mataram meu amigo que lutava, que defendia a floresta, defendia o direito do povo dele. Então, eu sou amigo dele. Eu queria dar uma mensagem assim, para você fazer manifestação, chamar a atenção do governo brasileiro, o presidente Dilma, e junto com o senador Romero Jucá, acho que vocês conhecem ele. Cada lugar eles têm um dedo enviado com os capital. Onde tem o ouro, onde tem o minério, onde tem a riqueza da terra. Tá? Então ele é uma chefe, da Romero Jucá é um senador, ele é uma chefe do governo. Você sabe muito bem. Eu sou Yanomami, mas eu estou sabendo o que ele faz. O filho dele, a filha de Jucá, ele mora lá em Roraima. Então ele está mandando os garimpeiros entrar na terra Yanomami. Quando entrar os garimpeiros na terra minha, nós, da FUNAI, a Rutucara Associação Yanomami, fica brigando com ele. Ele não pode continuar destruir a natureza, porque a terra já está marcada. Mundo Brasil já conhece e fora também já conhece. Você sabe muito bem. O presidente Collor já marcou as nossas terras, mas os garimpeiros continuam ameaçando. Isso aí, a garimpo estão fazendo ilegal, não está certo. Então, ele também não está respeitando a Constituição Federal, que tendo descrito proibido entrar invasores na terra indígena, mas o governo não está respeitando.
Eu estou pedindo a vocês proteger o meu povo Yanomami junto comigo. Mas eu, Yanomami, eu não sou bicho, eu não sou cachorro, eu não sou de qualquer bicho, não. Eu sou gente, sabe falar, sabe lutar, sabe reclamar, sabe defender o país nosso, sabe proteger a nossa montanha, nossas florestas, nossa saúde. Eu sou assim. E eu não queria as políticas de Boa Vista, o governador de Roraima está deixando acontecer, assim, ameaça a liderança que luta a nosso país, tá? Isso que eu queria colocar nos seus pensamentos, no seu coração, vocês pensarem, vocês conversar, que imprensa estão aqui, jornais estão aqui para ajudar o povo indígena brasileiro. Isso que eu queria colocar nos seus pensamentos para lutar junto com nós. Se vocês não ajudarem o povo indígena, eu acho que o mundo não vai funcionar bem. Sem índio, nosso mundo não vai funcionar. Isso que eu queria colocar. Eu agradeço muito. As pessoas estão aqui escutando. Uma palavra. Então, só uma palavrinha, pessoal. Só uma palavrinha que eu estou muito emocionado, né? Estou muito emocionado. Eu nunca vi muita gente numa dessa aí. Eu ando, assim, falando com os políticos, falando com o público, eu tenho poucas, assim. Agora aqui não. Aqui está tudo organizado para poder escutar o pessoal que está contando os seus trabalhos, importantes que eles estão fazendo. Não sou eu que estou fazendo, eles também fazem um trabalho, parte deles. A minha luta, eu já faço, defender a terra, defender a natureza, água, a terra, todas as florestas que está aqui nessa terra. A floresta amazônica pertence para nós. A floresta amazônica, ela protege de nós, não fazer muito calor. A terra é fundamental para nós todos continuar, nossos filhos, viver em paz. Isso aqui eu queria dizer para você. Obrigado. Muito bom, muito bom. Muito obrigado a todos.